Bom dia, meu nome é Bianca e o meu grupo é composto por Ana Ramos, Brenda, Giovana, João Felipe, Vitor, Caiane e Rian. Bom, o nosso trabalho é sobre o livro sobre o autoritarismo no Brasil e a nossa parte é a intolerância. A intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crença e opiniões. O Brasil, na visão estereotipada, se definiu como brasileiro ou quem conversou com estrangeiros em visita ao nosso país, com certeza já se deparou com uma série de visões alentadoras da terra tropical, suposto que seria uma nação avessa a conflitos, democrática que se refere à convivência de gêneros, raças e etnia, uma espécie de paraíso da tolerância em meio a um mundo inclemente, onde não sobrevive a um enfrentamento no campo. Batido da polícia nas cidades, uma discussão entre políticos, assalto, que um senso ético que revela que desigualdade estrutural que persiste por aqui. E também um país de passados violentos. Tratados, cartas e outros documentos dos séculos XVI e XVIII mostram a dureza da convivência colonial e de que maneira a essa socialização condicionou o país, de um lado a tentativa de aniquilamento, do outro a justificativa do necessário, do domínio. Ao longo dos séculos, vemos o pensamento humano em relação à religião, suas doutrinas e a forma como são aplicadas. Podemos ver a intolerância a partir da criação do Brasil, fazendo uma comparação como se o Brasil fosse uma murta, fácil de moldar, ou seja, quando os europeus chegaram ao Brasil, eles conseguiram dominar os povos latinos, impondo sua religião e ignorando completamente as tradições e crenças já existentes aqui no Brasil. Porém, assim como a murta, ela pode se desmoldar facilmente, gerando um atrito religioso na época da colonização entre portugueses e indígenas. A intolerância religiosa também aconteceu durante a Idade Média na Europa, sendo comparada com uma peça de mármore branco, difícil de moldar, porém permanente após ser moldado. Muitos se rebelaram contra a Igreja, que acabaram sendo punidos com castigos que causavam até a morte, o que de certa forma funcionou na visão da Igreja, pois até hoje a religião oficial da Europa é o catolicismo. A intolerância, ela se manifesta por inúmeras coisas, entre elas a violência, a discriminação, o preconceito, o caráter religioso, nacional, racial, sexual, étnico e entre outros. Partindo de um trecho do livro, a autora fala que o Brasil é visto como um país acolhedor, visto pelos estrangeiros, e acaba virando um traço definido do caráter brasileiro. Porém, um historiador falou que imaginar isso não seria muito bom, já que esses atos não passam de expressões de um fundo emotivo, enraizado pelos padrões de convívio humano e formado no meio rural e patriarcal. Outro paradigma apresentado na obra é a utilização das redes sociais para a disseminação de palavras que remetem a ódio, medo e insegurança, que induzem a formação de distintos polos nesse meio e, consequentemente, perpetuam a difusão de ideologias intolerantes na sociedade. Sob esse mesmo viés, é apresentada a política ou estratégia da contraposição, algo muito utilizado nos discursos autoritários e até mesmo em campanhas eleitorais, na qual é visto um discurso que explora o preconceito em vez de lutar contra ele, o que também induz a intolerância social. Ao analisar de modo mais a fundo a premissa analisada, entende-se que tal comportamento da intolerância se apropria do preconceito e da disseminação de estereótipos para sua afirmação, por isso sua respectiva analogia com os ditados das campanhas eleitorais, muitas vezes utilizados por leigos que se apropriam de opiniões e falácias e não de argumentos no âmbito eleitoral. Ademais, o livro relata que na época presente, o meio social, mesmo com a consolidação da democracia e na criação de leis que visem a igualdade de gênero, racial, social e religiosa, como os artigos 7 e 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todo ser humano é igual e que todos possuem seus direitos, independente de suas características físicas e sociais.
Mesmo assim, a intolerância ainda vem crescendo na sociedade brasileira, sendo uma postura existencial e até um sentimento. Este fato se evidencia publicamente, onde virou uma ocasião para orgulho e autocelebração, que antes se destacava nas manifestações recônditas. Ademais, as instituições da República Brasileira possuem um péssimo funcionamento, que não englobam uma cultura política democrática que transformaria essas tensões em políticas públicas. Houve, no ano de 2014, uma crise e vários fatores sociais mudaram, como o aumento do desemprego, diminuições dos níveis de renda e a sublinhagem de um potencial político, o da aversão para a corrupção, a insegurança, ao crime organizado, à desorganização do Estado, aos políticos fisiológicos e aos novos atores políticos e etc. Ao contrário disso, deveria existir a aversão ao racismo, feminicídio, ditadura militar e para a representação dos cidadãos, onde supriria os direitos não cumpridos e a melhora da estrutura social e econômica. Outro sim, a democracia, desde os gregos, é definida como um processo inconcluso e que precisa ser sempre refletido e ampliado. Mas os estados brasileiros se exauriu de visar o crescimento em escala da criminalidade e da deteriorização da segurança. Ademais, uma distopia se espalhou no Brasil que impunha um pensamento retógrafo estabelecido, onde a democracia não teria uma melhora e que sempre continuaria com falhas. Por consequência disso, a maioria da população não possuía um pensamento à prática de melhoras ao país. Em termos gerais, a intolerância está na mudança de tratamento devido à orientação, raça, cor, origem, aparência, religião ou crença. Tal violência fragiliza a democracia, o respeito entre as ideias, experiências, práticas e costumes, além de violar os direitos humanos e estimular o caráter violento e autoritário como forma de governo. As causas para as ações preconceituosas provêm da deficiência de uma educação pública de qualidade, com um ensino sólido, amplo e equânime. Depreende-se, por consequente, que o combate à intolerância exercita a convivência, preconiza o exercício da cidadania, uma vez que as diferenças são abordadas e respeitadas, além de estimular a leitura e o diálogo, rompendo assim com o ciclo da violência moral.